Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao curso de C Sharp na prática. Esse curso, esses vídeos produzidos, eles têm o intuito de fazer uma revisão junto aos meus alunos da disciplina de desenvolvimento de sistemas. Mas sinta-se à vontade para você também fazer uma revisão. É necessário que você já tenha instalado no seu computador o ambiente de desenvolvimento Visual Studio Community 2022 e também um conhecimento prévio, muito básico sobre a linguagem C Sharp. Mas a gente, como eu disse, é uma aula de revisão, são aulas de revisão. Então, sem mais delongas, vamos lá. Abra um Visual Studio 2022 e vamos criar um novo projeto. Então, venho na opção Crie um projeto. O tipo de aplicação que a gente vai trabalhar vai ser a aplicação do console, ou seja, aquela que utiliza a linha de comando, sem interface gráfica. Então, para fazer um filtro legal aqui, eu vou selecionar C Sharp, Windows e console. Nós não vamos escolher aplicativo de console para a plataforma .NET. A gente vai trabalhar com uma versão um pouquinho mais antiga, mas isso não impede nada a execução, se você quiser criar este projeto aqui e executar os códigos em ambos. Ok, selecionei aqui o meu ambiente um pouquinho mais antigo, cliquei em próximo e vou dar um nome para este projeto. Então o nome deste projeto vai começar, a gente vai começar pela declaração de variáveis. Nome da solução, eu vou colocar curso C Sharp. Perfeito. No local onde nós vamos salvar, vamos criar um repositório, cliquem nos 3 pontinhos, vamos navegar até a unidade C e criar uma nova pasta chamada curso C Sharp. E vamos selecionar esta pasta. Ok, beleza. Agora então o que vai acontecer? Todos os nossos projetos que nós criarmos serão armazenados e guardadinhos dentro dessa pasta curso C Sharp. Clico em criar e nós vamos ver que o Visual Studio já vai criar uma estrutura inicial para que a gente possa já escrever o nosso algoritmo. Então, como eu disse, ele vai criar esta estrutura. Notem que neste centro nós temos o editor de código e um pouquinho ao lado nós temos o gerenciador de soluções. É nessa janela que você vai conseguir identificar as suas soluções e também os projetos contidos dentro dela. Vamos iniciar aqui fazendo um Hello World. Então a gente vai escrever um código agora para quê? Para que seja impresso na tela, seja apresentado na tela, uma mensagem de boas-vindas. Então, vamos começar aqui com o clássico Hello World. Console.writeLine, nós vamos frisar depois o que ele significa, mas ele é um comando que permite apresentar algo na tela, jogar algo na tela. Bacana. Quando eu comentei que esse tipo de aplicação era uma aplicação do tipo console, ou console application, eu quis dizer que todos os dados serão apresentados numa janela de linha de comando, que vai ser o nosso prompt, o CMD aqui do Windows. Tá? Então essa vai ser a interface de interação. Eu rodei o algoritmo, o nosso programa, e ele me trouxe a mensagem Hello World. Bacana. Como que eu fiz isso? Como que eu executei? Eu pressionei as teclas Ctrl F5. Ctrl F5, ele vai executar o meu algoritmo e ao final ele vai criar aqui uma pergunta se eu desejo continuar ou não. Legal. Entramos agora no assunto de variáveis. Então, variáveis nada mais são que uma alocação na memória RAM que permite guardar um valor, certo? Guardar um valor. Como assim? Todo programa recebe dados, recebe informações. E essas informações elas precisam ser armazenadas em um determinado local. E este local é a memória RAM do computador.
Então lá na memória RAM será alocado, né? Será reservado um espaço para que a gente consiga guardar um valor. Que tipo de valor pode ser? Pode ser um texto, pode ser um número inteiro, pode ser um valor decimal com vírgula, pode ser um valor lógico, verdadeiro ou falso, e assim por diante. E como que eu declaro uma variável? Primeiro, eu preciso definir algo muito importante, que é o seu tipo de dado. Tá? O tipo de dado, ele nada mais é do que a categoria do seu dado, do seu valor. Então, como eu comentei anteriormente, nós temos texto, nós temos números, nós temos valores lógicos. E aqui no C#, os tipos de dados são conhecidos como: para texto, nós temos o string. Para texto, o string, que armazena uma cadeia de caracteres, ou seja, um texto. Temos também um tipo textual char, que guarda apenas um caractere. Temos o tipo int, que nos permite guardar um número inteiro. Temos também o tipo de dado double, que nos permite guardar um número decimal com vírgula. E, por fim, temos também um tipo de dado chamado bool, que guarda valores lógicos, verdadeiro ou falso. Como nós estamos trabalhando com uma linguagem em inglês, verdadeiro se torna true e falso se torna false. Perdão, só uma correção aqui, se torna false. Beleza. Existem outros tipos de dados, existem muitos outros, mas nós vamos nos concentrar apenas nestes 5. Agora, como que eu declaro uma variável? Como que eu crio uma variável? Então, a gente vai declarar uma variável. Para isso, eu disse que nós precisamos do tipo de dado. Então, digamos que eu queira declarar uma variável que armazene um nome. Então, para isso, eu vou vir aqui identificar. String guarda uma cadeia de caracteres, ou seja, um texto. Então, eu vou selecionar ela, string, para guardar o nome de alguém. Perfeito. Legal, criei minha variável. Nesse momento, eu quero fazer um teste, eu quero inicializar ela com um valor. Então, aqui, ao final do nome da variável, eu vou inserir um operador, um sinal, um símbolo de igual, que significa atribuição. E vou escrever o nome, por exemplo, Luiz Varela. Ok, o que nós acabamos de fazer? Nós criamos uma variável chamada nome, do tipo string. Por quê? Porque ela vai receber um texto. Então, este valor será armazenado dentro desta variável chamada nome. Show! Esse valor, então, vai ficar guardado na memória RAM. Como que eu faço para trazê-lo de volta? Para apresentar na tela este valor? Lembram que eu ensinei no início um comando de saída, um comando de escrita na tela para apresentar um valor? Nós vamos ainda utilizar ele, console.writeLine. E entre parênteses, nós vamos passar a variável. Fechamos parênteses, ponto e vírgula ao final. Perfeito, declaramos a nossa primeira variável e agora vamos apresentar o seu valor. Vamos ver se está funcionando. Ctrl F5, olha que legal. Apresentou o nome Luiz Varela, que estava armazenado na variável e, consequentemente, na memória RAM. Muito legal. Vamos conhecer agora os outros tipos, que são o char,
Então, digamos que eu tenha lá que guardar o sexo de uma pessoa. Então, eu vou escrever aqui, ó, char, defino o tipo de dado e dou um nome para minha variável. Nesse caso, um nome sugestivo chamado sexo. Em seguida, eu venho e atribuo um valor. Então, eu vou colocar aqui M. Notem que, quando a gente trabalha com string, com cadeia de caracteres, os textos, os valores vêm entre aspas duplas. Quando nós trabalhamos com o tipo de dado char, apenas um caractere, ele vem entre aspas simples. Bacana. Feito isso, nós vamos também apresentar na tela este valor, passando agora o comando console writeLine e entre seus parênteses o nome da variável sexo. Joia! Vamos também declarar uma variável do tipo inteiro, né? Então a gente vai guardar uma idade. Int, definimos o tipo de dado, em seguida um nome para a variável, sinal de igual, que significa atribuição, e um valor, né? Um valor inteiro, ó, sem vírgula, sem casas decimais. Então, 32 está sendo guardado dentro da variável idade. Também, olha que bacana, a IntelliSense aqui é uma ferramenta, né, que faz uma sugestão para a gente e nos permite, né, fazer um autocomplete. Mas nós vamos aqui escrever novamente o comando, né? Console writeLine para imprimir na tela, para apresentar na tela a idade que eu acabei de guardar na variável. Muito legal. Vamos também guardar aqui, ó, um valor. Vamos guardar agora a altura. Então, para isso, a altura, pensando bem, a altura tem casas decimais. Então, o tipo de dado para ela, mais adequado, obviamente, é o tipo double. Então, eu vou colocar aqui altura 1.70. Olha que interessante, quando a gente inicializa uma variável, no código nós vamos utilizar ponto, tá? Então, esse é o padrão internacional que utiliza ponto, certo? Diferente, né? Aqui do nosso sistema que utiliza a vírgula para separar as casas decimais. Então, agora também faço o mesmo processo, repito, né, a apresentação com o comando console.writeLine para imprimir a altura. E, por fim, nós temos um tipo de dado lógico. Então, eu vou verificar assim, ó, se eu sou legal ou não. Então, eu vou criar uma variável, ó, defino um tipo de dado booleano, coloco um nome para a variável, defino um nome, é legal, sinal de atribuição, e eu vou colocar aqui que ao invés de false, né, eu sou legal, sou true. Então, depois venho e imprimo na tela o nome da variável é legal. Perfeito, pessoal. Então, a gente acabou de criar uma variável do tipo string, uma variável do tipo char, uma do tipo inteiro, int, né, uma variável do tipo double e outra do tipo booleano lógico. E agora eu vou executar este código e ver, né, se esses valores de fato estão armazenados na memória e serão retornados para mim. Ctrl F5. Olha só, temos então o nome que guardamos na memória, o caractere M, 32 a idade, 1,7. Ele não pegou aqui a casa decimal porque a gente não realizou uma formatação. Ele fez uma espécie de... Ele desconsiderou aqui o que seria o zero, né? Temos também aqui o retorno do valor lógico booleano. Joia! Então, nós temos aqui o nosso algoritmo declarando as nossas variáveis e definindo, né? A gente conheceu também os tipos de dados. Bacana. Olha só, o que eu quero mostrar para vocês agora é que existe uma outra estrutura que se chama constante. A variável leva esse nome porque, de fato, ela pode variar o seu valor durante a execução de um programa. Como assim, professor? Eu posso vir aqui, neste ponto, e dizer que a variável é legal não vai ser mais verdadeira.
não vai mais ter este valor, mas sim o valor false. Vamos imprimir na tela para ver se o valor vai ser alterado. Então, utilizo console.writeLine e passo entre parênteses a variável é legal para ver se o valor vai ser alterado mesmo. Pressiono as teclas Ctrl F5 e olha só o que aconteceu. Num determinado momento do meu código, a variável é legal recebeu o valor true e depois eu fiz uma alteração para false. Então, nós conseguimos alterar este valor. Agora, e se eu preciso criar uma estrutura que não altere o valor, que tenha um valor fixo, sempre constante, durante a execução do meu programa? Então, para isso, nós vamos criar uma constante, valor fixo, certo? Um exemplo de constante clássico é o valor de π, né? 3.14. Então, para isso, para que a gente possa definir uma variável aqui no C# como constante, nós vamos iniciar com uma palavrinha chamada const. Em seguida, lembrando aqui da regra, o tipo de dado, o nome para a variável, que eu vou dar o nome para ela de π, e vou também atribuir o valor 3.14. Legal. Vou agora imprimir na tela este valor para ver, né, se também ele é nos apresentado. Bacana, Ctrl F5, olha lá, 3,14, saiu bonitinho. Agora, digamos que eu tenho uma necessidade de fazer uma alteração nesse valor. Então, eu vou tentar alterar. Vou dizer agora que a variável π vai receber 25.8. E notem, o C# ele não vai deixar que nós façamos essa atribuição. Por qual motivo? Porque ele é uma constante. Quando eu declaro uma constante, eu não posso ficar alterando o seu valor. Este valor permanecerá fixo até o final do seu programa, certo? Então é isso. Para finalizar, nós vimos o que são variáveis, são espacinhos, né, na memória RAM que permitem que a gente guarde um valor. Vimos também que esses valores possuem um tipo de dado. Então, nós podemos ter texto, nós podemos ter apenas um caractere, nós podemos ter números inteiros, números decimais com vírgula, nós podemos ter valores lógicos e assim por diante. Nós vimos também como declarar uma variável e ela funciona da seguinte forma. Informa o tipo de dado, um identificador, que é o seu nome, e eu posso, né, estar inicializando ela ou não. Neste exemplo, o professor mostrou a criação de uma variável sendo inicializada com o valor. Em seguida, vimos como apresentar o valor da variável e também vimos o conceito de constante para que a gente possa, né, criar espaços na memória que guardem um valor fixo, né, que não se alterem, ou seja, que sejam constantes. Espero que vocês tenham compreendido todos os conceitos, termos, né, e o código que a gente fez. Qualquer coisa, né, revisem e pratiquem muito. Obrigado.